Quando o seu colaborador precisa consultar contra-cheque ou informe de rendimentos, solicitar férias e alterar dados pessoais, ele se desloca até o RH? Envia um e-mail? E se ele pudesse realizar essas ações sozinho, sem depender de um atendimento do RH? E mais, a qualquer hora e em qualquer lugar? Com o Gente Agrega Autoatendimento da LG Lugar de Gente, é isso que você tem. Uma solução que possibilita aos colaboradores obter e atualizar as informações pessoais e corporativas de forma rápida e segura, transformando todos em participantes ativos do RH. Além de ajudar na fluidez dos processos e otimizar o trabalho da equipe de RH, ainda simplifica a vida do colaborador. Você passa a ter controle automatizado das informações, melhorando a eficiência dos processos internos e, principalmente, reduzindo despesas de custos operacionais do RH, resultando em economia e ganho financeiro para a empresa. Os recursos para atendimento de RH são centralizados em um único local, facilitando a consulta de dados e a utilização dos serviços, além de agilizar o atendimento. A solução ainda possibilita realizar pesquisas e enquetes, publicar notícias institucionais e programar alertas, atuando assim como uma poderosa ferramenta de endomarketing. Sem falar na criação de portais personalizados e parametrizados conforme as necessidades da empresa. E os gestores da sua empresa também ganham. Eles passam a ter maior autonomia no gerenciamento de suas equipes, conseguindo aprovar horas extras, justificar faltas, solicitar treinamentos e muito mais. E lembrando, tudo online, de maneira prática e automatizada. Com o Gente Agrega Autoatendimento, as tarefas são atribuídas às pessoas certas, com base em regras pré-definidas, dando mais autonomia a gestores e colaboradores na execução de procedimentos, além da redução de custos para a empresa. Esse é o Gente Agrega Autoatendimento, uma solução LG Lugar de Gente. Para saber mais, acesse o site www.lg.com.br.
Na hora de contratar, além de perder tempo, você também perde dinheiro? Tem dificuldade de encontrar mão de obra qualificada e não consegue preencher a vaga com o candidato certo? E depois de contratar, você não consegue manter o colaborador na empresa? A LG Lugar de Gente entende. Contratar o talento certo é a chave para o sucesso de um negócio e um dos grandes desafios do RH. Por isso temos a solução, o Gente Integra, recrutamento e seleção. Com ele você encontra o candidato ideal, sem deixar de atender às exigências legais, as regras e os controles da organização. Assim, o tempo e o custo da contratação ficam menores. A obtenção de informações dos candidatos fica mais ágil. Você tem melhor efetividade e qualidade na contratação e consegue atrair e identificar talentos com as habilidades e experiências que melhor se adequam ao seu negócio. Para conhecer mais, acesse o site. Gente Integra, recrutamento e seleção. Um produto da LG Lugar de Gente. Requisição de pessoal. É por meio desta funcionalidade que os gestores requisitam novos empregados para o preenchimento de vagas, sejam elas de substituição ou de aumento de quadro. Apesar de ser uma etapa importante, a empresa pode decidir por não utilizá-la, já que nas configurações gerais de recrutamento temos uma opção que dispensa a associação de uma vaga a uma requisição, o que permite a abertura de vagas sem requisição. Busca de pessoas. A busca de pessoas é a funcionalidade que permite pesquisar dentre colaboradores, ex-colaboradores e candidatos aqueles que estão aptos a participar de um processo seletivo. Dessa forma, o recrutador pode começar seu processo seletivo já com candidatos cadastrados em sua base, diminuindo assim o tempo de fechamento de vagas. Incluir candidatos. Nas ocasiões em que o candidato não realizou seu cadastro por meio do portal do candidato, o próprio recrutador poderá inserir manualmente os dados do currículo. Ao incluir candidatos por meio desta funcionalidade, esses currículos ficam disponíveis na busca de pessoas, permitindo sua participação em processos seletivos. Processo seletivo. A funcionalidade processo seletivo abrange todos os aspectos da vaga, como a abertura, onde são configuradas as informações da vaga, a divulgação, onde o recrutador define os canais onde a vaga será publicada, a triagem, onde podemos escolher os candidatos que participarão da seleção, a seleção, onde são descritas as fases por meio das quais o recrutador avaliará os candidatos, como provas, dinâmicas e entrevistas, e o envio dos candidatos aprovados para admissão. A falta de informações atrapalha muitas empresas na hora de tomar decisões sobre os colaboradores. Por exemplo, qual perfil de profissional tende a faltar mais por motivos de saúde? Os funcionários com maiores salários são os que têm melhor performance? São várias perguntas que, se respondidas com informações que geram insights, podem ajudar muito a gestão de pessoas. É aí que entra o Gente Pensa Analytics, uma solução da LG Lugar de Gente.
O Gente Pensa Analytics coleta, organiza e combina diversos indicadores sobre as pessoas da organização. E vai além de mostrar gráficos e números, expondo também análises e insights baseados nos seus objetivos. Tudo com dashboards de fácil leitura, 100% disponível em nuvem. E com a expertise dos mais de 30 anos da LG no mercado de tecnologia para RH. Informação é fundamental para uma gestão de pessoas inteligente que valoriza os talentos e otimiza recursos. E no Gente Pensa Analytics, você tem indicadores precisos para prever comportamentos, antecipar tendências e reduzir riscos. Assim, fica mais fácil resolver problemas como baixa produtividade, falta de engajamento das equipes, dificuldade de retenção de talentos e queda na satisfação dos clientes. Para saber mais, é só acessar o site. Gente Pensa Analytics, mais uma solução da LG Lugar de Gente. O Gente Pensa Analytics foi planejado para que o usuário tenha uma experiência incrível de navegabilidade. Assim, foram criados vários filtros para que se chegue de forma fácil e intuitiva ao detalhe de cada indicador que está sendo analisado. Por exemplo, na barra superior é possível filtrar o ano que deseja analisar, o mês e a empresa. Mas além desses itens, existem outras 20 possibilidades de filtros, tudo para que seja possível realizar uma análise detalhada e assertiva. Vale destacar que o módulo tem integração com o Power BI e por isso proporciona essa navegabilidade simples e com visual intuitivo. Dados demográficos. Em dados demográficos analíticos, encontramos de modo geral dados de extrema importância que nos diz respeito ao headcount e perfil de colaboradores. Por exemplo, quando se fala de dados gerais, temos aqui o headcount mensal, um gráfico com o nível do cargo por média salarial, a faixa salarial por quantidade de headcount, uma visão por empresas e termo de empresa. Agora, no que diz respeito às características gerais da população dessa empresa, existem outros dados de extrema importância, como, por exemplo, gênero, média salarial por gênero, estado civil, colaboradores com filhos, cotas de PCD e seus tipos, etnias, idades dos colaboradores e grau de escolaridade. Ou seja, dentro de dados demográficos é possível adquirir uma estratégia muito mais assertiva no que diz respeito às questões salariais e de benefícios de colaboradores. Turnover, rotatividade. Nesta aba é possível realizar uma análise profunda da rotatividade da empresa utilizando vários dados com o objetivo de chegar no detalhe desse indicador que é tão importante para o capital humano. Temos aqui um pequeno dashboard em que são exibidos números de turnover geral da empresa, como, por exemplo, a taxa geral de turnover de desligamento voluntário, alta performance e as pessoas que saíram da empresa com menos de um ano. É possível visualizar ainda o histórico da taxa de turnover por meses, ano e os motivos que levaram ao desligamento e por nível hierárquico. Por exemplo, temos o executivo e teve uma taxa de turnover de 0,34% em que o motivo não foi informado, mas quando o motivo é informado na rescisão, ele vem todo detalhado neste campo. Há também este quadro que é de suma importância onde vamos fazer o top turnover de dados corporativos. Por exemplo, será possível visualizar o turnover por cargo, unidade organizacional, estabelecimento e centro de custo, sem falar na opção de visualizar e analisar os dados fazendo uma comparação com o perfil da base ativa, por performance, faixa salarial, tempo de empresa, absenteísmo, faixa etária, etnia, gênero e estado civil. Ou seja, esse dashboard de turnover vai fazer uma visão detalhada de tudo o que está acontecendo com sua rotatividade na empresa. Custos. Na aba de custos, será possível visualizar todo o seu custo de folha de pagamento, podendo ser uma visão do faturamento da sua empresa. Para que se tenha essa visão, é preciso um módulo Gente Planeja Orçamento de Pessoal, onde será possível importar os dados de faturamento dentro da suíte através de um arquivo. Nessa aba temos uma visão geral do orçamento e do faturamento, no gráfico custo de pessoal mensal e acumulado. É possível ter uma estimativa dos gastos de pessoal, tanto mês a mês quanto acumulado em um determinado período. Temos também os gráficos orçamento planejado versus realizado, faturamento da empresa, custo de faturamento por colaborador, horas extras pagas versus previsto, benefício pago versus previsto, salário pago versus previsto, uma visão geral por empresa e, por fim, temos o faturamento versus custo da empresa, o custo pessoal por localização, o custo com folha de pagamento ano a ano e o faturamento ano a ano. Ou seja, nessa aba é possível obter uma visão geral de tudo o que está acontecendo financeiramente na sua empresa por meio do orçamento e da folha de pagamento. Absenteísmo. Nessa aba será analisada todas as faltas dos colaboradores da empresa, permitindo que seja controlado de forma efetiva os prejuízos gerados pelas faltas. Na parte superior da tela, por exemplo, temos um quadro que exibe a taxa geral de absenteísmo, quantidade de dias ausentes, média de custo que gera o absenteísmo, custo acumulado do absenteísmo.
Há também um gráfico histórico de meses por percentual de absenteísmo e valor que gera esse prejuízo, histórico de anos, motivos de falta de informação da folha de pagamento, absenteísmo por dias da semana e um quadro top absenteísmo dos dados corporativos, em que é possível visualizar qual cargo, unidade organizacional, estabelecimento ou centro de custo gera mais absenteísmo. Assim, nesta aba será possível controlar ainda mais os prejuízos que são gerados pelas faltas dos colaboradores. Performance. Esta aba tem como objetivo pegar os dados do Handcount e comparar com as avaliações de competências realizadas no módulo Gente Desenvolve Competências e PDI. Vale destacar, para que sejam populadas informações nesta aba, é necessário que o cliente possua o módulo Gente Desenvolve Competências e PDI para que, através de uma integração, possamos preencher os dados nesta aba. Mas caso o cliente não possua o módulo, é possível realizar uma importação de dados, ou seja, o cliente preencherá algumas planilhas com layouts específicos e depois será realizada a importação para que seja populada. Basicamente, nesta aba tem por objetivo pegar todos os dados de quantidade de colaboradores e compará-los com as avaliações de competências realizadas. Nesta aba temos uma visão de performance de salário, a distribuição de performance pelo nível, baixo, médio, alto, a média salarial de performance, performance por empresa, tempo de empresa, nível de cargo, localização e o quadro de sucessores, que é um outro módulo que pode ser integrado ou pode-se realizar uma importação. Perfil profissional. Esta aba tem como objetivo avaliar o melhor perfil profissional de determinada função, possibilitando uma contratação mais assertiva baseada nas competências e informações que foram levantadas nas avaliações de competências. Nesta aba, você vai inserir o nome do cargo e pesquisar. Feito isso, serão abertas várias informações referentes ao cargo, como, por exemplo, performance, quantidade de colaboradores no cargo, a taxa de turnover, o perfil do cargo, como, por exemplo, 92,86% do cargo possui educação superior completa, o tempo médio no cargo, a média salarial e também outras habilidades que foram reconhecidas como JavaScript, modelagem, métodos ágeis, habilidades que tenham algum tipo de gap, além de uma lista com os colaboradores que estão no cargo. Aqui temos ainda uma previsão do perfil ideal, ou seja, aqui é exibido que o perfil ideal são as pessoas com 1 ano de cargo, com essa média salarial, com essa idade média e esse grau de escolaridade. Ou seja, por meio dessa aba, as contratações poderão ser muito mais assertivas. Horas extras. Quem não controla, extrapola. Por isso é de suma importância que seja realizado um controle das horas extras do colaborador, sendo que o controle só é possível com dados e fatos, e o objetivo dessa aba é exibir o máximo de dados possíveis para que haja um controle assertivo dessas horas extras. Na parte superior da tela temos um indicador importantíssimo, que é a quantidade de horas extras em valor, a quantidade de horas extras realizadas, o custo total das horas extras e a média de custos total dessas horas. Em seguida temos um gráfico de horas extras por mês para fazermos o acompanhamento mensal da evolução das horas trabalhadas. Há também um gráfico de horas realizadas versus horas previstas e um gráfico com o tipo de hora extra que é mais realizado. Temos também um quadro com top horas extras, ou seja, aqui são mostrados os dados corporativos por extra. Por exemplo, podemos visualizar as horas extras por cargo, unidade organizacional, estabelecimento e centro de custo. O gráfico horas extras versus performance exibe a quantidade de horas realizadas de acordo com o desempenho das atividades. Horas extras versus localização exibirá a quantidade de horas prestadas em cada estabelecimento. É possível ainda visualizar as informações por unidade organizacional versus taxa de absenteísmo versus horas trabalhadas, por centro de custo versus taxa de absenteísmo versus horas trabalhadas, além do quadro médio de horas extras por colaborador e média de custos de horas extras por colaborador. Abaixo temos o indicador de banco de horas, o histórico do banco de horas e também 2 quadros, um de custo por unidade organizacional e outro de custos por centro de custos. Ou seja, nesta aba temos diversas informações para que possamos tratar as questões de hora extra, que é um indicador tão importante na área de RH e que necessita ser tratado com muito cuidado e dedicação.